Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Betão. Se você já é meu aluno, se você já me conhece, você sabe quem eu sou. Se você caiu aqui de paraquedas, bom, deixa eu contar um pouquinho qual o objetivo desse vídeo, melhor dessa série de vídeos que eu estou fazendo. Eu percebi que as pessoas, especialmente os alunos, ensino médio, que é o meu grupo de atuação, têm uma certa dificuldade para perceber e para se planejar para a vida. Então, muitas dúvidas, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ser, qual o caminho que eu vou seguir. Então, a ideia desse segmento que eu estou preparando aqui é justamente dar essas respostas, mas não dar essas respostas de um jeito pronto ou de um jeito estilo coach, não, nada disso. Eu vou dar essas respostas a partir da minha perspectiva, da minha história de vida, a partir do que eu vivi e a partir de como eu construí a minha história nos últimos 40 anos. E por que a minha história é especial? Bom, comparada com o resto da humanidade, a minha história não é especial mesmo, né? Mas para mim ela é muito especial porque ela é minha e ela me levou até onde eu estou. Então, não sou nenhum especialista no assunto, mas como é que eu posso dizer? Essa é a minha, essa é a minha opinião sobre o assunto. Bom, eu queria começar com um texto que eu pesquisei, né? Esse aqui é o meu caderno de ideias, a gente vai tratar muito dele nos próximos vídeos. Aliás, antes de a gente começar, arranje um caderno desse. Eu vou falando aqui as coisas. Se você achar alguma ideia interessante, anota. Não confia na tua memória não, tá? Nossa memória ela nos engana. Então não confia na memória. Então eu fiz algumas anotações e eu vou ler e vou comentar algumas com vocês. Primeiro, como se preparar para o século XXI? Eu nasci numa época onde tudo que acontece hoje era coisa de fantasia, era coisa de ficção científica. O próprio celular que eu estou gravando isso aqui, a gente nunca pensou que existisse. E quando eu tivesse no ensino médio, alguém dissesse para mim que um aparelho como o celular que eu estou usando poderia fazer tudo isso que ele faz para mim hoje, vídeos, música, filmes, me comunicar com outras pessoas, eu perguntasse se ele tem teletransporte junto, né? Então, uh, essas são habilidades que servem para mim, que já sou um imigrante digital, alguém que chegou nesse mundo novo que a gente está vivendo, como para vocês que são naturais desse mundo digital. Então, como se preparar para o século XXI, os desafios do século XXI? Primeira coisa é que você tem que ter habilidades múltiplas. E aqui eu vou evocar o Chico Toucinho, né? O Francis Bacon, quando ele diz assim: saber é poder. E realmente é verdade. Saber é poder. Quanto mais você sabe, mais você pode. Quanto mais você conhece, mais você tem poder para fazer as coisas. Então, você tem uma habilidade apenas. E esta habilidade garante o teu sustento. Vamos supor que você é um funcionário de fábrica e você sabe, sei lá, instalar o câmbio de marcha num carro da Ford. Você passou os últimos 20 anos fazendo isso. Não tem nada de errado nisso. Só que a fábrica da Ford fechou. E agora? O que você vai fazer? Essa habilidade pode conseguir outros empregos? Pode. Pode conseguir um emprego na Fiat, pode conseguir um emprego na Volkswagen. Mas se ela não conseguir, é que está o lance. Você tem que conseguir múltiplas habilidades, porque múltiplas habilidades te dão múltiplos poderes. Elas te garantem um sustento, elas te garantem uma independência, elas te garantem poder. Uma pessoa que sabe dirigir, ela pode dirigir. Uma pessoa que sabe fazer cirurgias, ela pode trabalhar como um médico. Acho que você entendeu. Então, quanto mais você sabe, mais você pode. Então, o funcionário da Ford, que foi demitido depois de 20 anos, que não sabe fazer outra coisa, ele está perigando a ficar sem emprego. Então, quanto mais habilidades você tiver, mais poder você tem. Segunda maneira de se preparar para o século XXI é aprender idiomas. Minha esposa está ali brigando com a aula de francês dela. E aí, uma vez perguntei para uma professora de inglês de um colégio que eu trabalhava aqui em Brasília: quantos idiomas uma criança pode aprender? E ela disse: todos. Quantos você ensinar? Ela só precisa de uma coisa, de professores. Porque para ela não falta curiosidade. Olha que interessante isso.
Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda o máximo de idiomas possíveis. Quando eu era moleque, e minha mãe era uma visionária nesse negócio, ela me colocou para ter aula de inglês e eu ficava pensando, meu Deus, eu estou perdendo aqui a minha tarde, eu estou perdendo de ver os filmes da maravilhosa sessão da tarde para estar assistindo essa aula de inglês, não vai servir para nada na minha vida. Onde é que eu vou morar nos Estados Unidos? Eu não sei dizer o quanto esta habilidade abriu portas para mim, essa habilidade simples de falar inglês abriu portas para mim. E eu não estou falando só de emprego, não, que eu já dei aula como professor de inglês. Eu estou falando de ler textos, ver filmes, acessar mídias que não estão disponíveis em português. Então, desenvolva novas habilidades, desenvolva novos idiomas, são maneiras de pensar diferente. O inglês, que é a língua mais falada do mundo, chinês, hoje em dia, chinês é uma das línguas mais faladas do mundo, espanhol. O Brasil é o único país da América Latina que fala português e a gente não fala espanhol. Por quê? Olha o quanto de livro, o quanto de informação, o quanto de entretenimento a gente está deixando escapar porque a gente não habla espanhol. Meu sotaque é péssimo, né? Então, quanto mais idiomas você aprende, melhor você vai. Eu lembro qual foi a primeira vez que o idioma fez a diferença na minha vida. Eu estava num clube lá no Ceará chamado Clube Recreativo Grangeiro. Meus pais eram sócios. E a gente estava na piscina e eu escutei um casal falando num outro idioma, inglês. E eles estavam tentando se comunicar com o garçom de forma absolutamente inútil. E eu cheguei lá e conversei com ela. E eu descobri que era um casal que não era inglês, era um casal da Alemanha. Eles falavam alemão e inglês e estavam aqui no Brasil, só Deus sabe por quê. E eu acabei virando intérprete desse pessoal. Eles falavam inglês comigo, eu traduzia, falava com o pessoal que eles queriam se comunicar. Era muito interessante. Foi um dia onde assim o meu curso de inglês valeu a pena. Então foi aí onde eu percebi o poder que eu tinha, porque em toda aquela região ali, naquele clube com mais de 1000 pessoas ali dentro se divertindo, eu era o único que entendia aquele casal. Cara, foi muito legal isso aí. Bom, já falei de duas coisas, né? Novas habilidades, habilidades múltiplas, perícias, conhecimento. Já falei também sobre aprender idiomas. E agora a gente tem que fazer uma coisa muito interessante. Aprenda a controlar o lado obscuro da sua mente. Todos nós temos uma voz interior, duas vozes na verdade, né? Duas vozes interiores, que cada cultura trata de uma maneira. Né? Se você já viu os desenhos animados, é aquela hora que aparece um diabinho e um anjinho nos seus ombros, né? Dizendo, faz tal coisa, não faz tal coisa. Né? Os índios, eles têm uma parábola interessantíssima, os índios norte-americanos, eles dizem que são dois lobos lutando dentro de mim, um bom e um mau, qual vai vencer? Aquele que você alimentar, né? Então, você tem que aprender a controlar o seu lado obscuro para que você seja capaz de se desenvolver bem na sociedade. Ora, existe essa voz dentro da gente dizendo para a gente ir avante, conseguir lutar, mas também tem aquela voz dentro da gente dizendo assim, não, isso não vai dar nada, olha, você não vai conseguir, olha, aquela menina não vai te dar bola. Você tem que aprender a ouvir aquela voz que diz, vai para frente, vamos para cima deles, vamos lutar, se der errado, deu errado. Por quê? Ficar sentado, assim, eu vou colocar num outro jeito. Você pode decidir levantar do sofá onde você está me vendo agora e estudar para o vestibular do ano que vem, ou não. Decide não fazer isso. Se você estuda e não passa, você adquiriu conhecimento. Tudo bem, você não passou, mas você adquiriu conhecimento. Você se tornou uma pessoa melhor. Mas você pode passar. Agora, se você não estuda e não faz a prova, você não vai passar mesmo. Sabe? Então, tem que correr atrás disso. Outra coisa que a gente tem que entender, isso eu demorei muito para entender, porque eu fui doutrinado de outra maneira, como eu falei para vocês, eu sou um imigrante digital, é que o futuro é de união e não de segregação. Quando eu estava no colégio, no terceiro ano, no Colégio Cristos, eu lembro direitinho da aula de boas-vindas,
o professor disse, cumprimente a pessoa à sua frente, cumprimente a pessoa à sua esquerda, à sua direita, a pessoa que está atrás de você. Cumprimentou? São seus colegas de classe, né? Não, não são seus colegas de classe, são seus concorrentes no vestibular. Para você passar no vestibular, você tem que derrotar esses 4 e mais 2 lá fora. Eu não preciso dizer que o meu terceiro ano parecia um Big Brother, todo mundo puxando o tapete um do outro, né? E a gente achava que isso era verdade, porque a gente tinha certeza que quando a gente se formasse, não ia ter trabalho de equipe. Eu não ia fazer faculdade com outras pessoas, eu não ia abrir um negócio com outras pessoas, eu não ia depender dos outros, ia depender só de mim. Hoje eu sei que é totalmente o contrário. Embora quem faça a faculdade sou eu, quem vá fazer os estudos sou eu, mas eu preciso dos outros. Eu pego, por exemplo, um mega jogador de futebol, como o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Ele ganha jogo sozinho? Não. Se a bola não chega nele, ele não vai buscar a bola lá no campo de trás, lá na defesa para fazer o gol. Se o goleiro é muito ruim, o goleiro do time dele é muito ruim, ele vai tomar mais gols do que o Messi pode fazer. Então, eu preciso que a defesa seja boa, que o goleiro seja bom, que o meio de campo seja atuante, que os atacantes funcionem para que o time vença. Quando o time ganha, é o time que ganha. Quando o time perde, é o time que perde. Então a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Nós temos que usufruir do trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe ele garante para a gente uma coisa que a gente não tem sozinho, que é o conhecimento com o outro. E o conhecimento é engraçado por isso. Quanto mais você divide seu conhecimento com o outro, mais você ganha. Conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Eu chego para uma pessoa, me comunico com ela, eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Então eu saio de lá enriquecido. Quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu nunca vou no sentido de, eu sei tudo, meu aluno não sabe nada. Se eu for com a mente aberta, pronto para aprender, eu vou aprender com eles muito mais do que eu aprenderia nos livros, muito mais do que eu aprenderia revendo minhas antigas anotações. E isso aí é uma frase muito interessante, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Né? Outra coisa que a gente tem que aprender é a negociar. E quando eu falo negociar, não estou falando simplesmente de chegar e pirangar. Pirangar é um termo lá no Ceará, né? De ser pirangueiro, de ser de pedir desconto, de negociar um preço menor. Não, não é nada disso. Quando eu falo negociação, é uma cooperação que a gente tem que desenvolver. Porque o século XXI é o século das oportunidades. Hoje você pode sair de onde você está e conquistar o mundo sem sair da tua casa. Você pode se tornar um grande influenciador digital, você pode você pode fazer vários cursos, você pode aprender um novo idioma, você pode desenvolver o seu negócio do teu quarto, da tua sala. Eu conheço casos de streamers, de pessoas que trabalham com YouTube, de pessoas que abriram negócios de dentro da casa delas. Né? Nós também, não é apenas o século das oportunidades, infelizmente, também é um século das competições, porque nunca na história da humanidade nós tivemos tanta competição. Você tem um produto para vender? Puxa, que maravilha! Tem milhões de produtos iguais ao seu. Quem vai vencer? É aquele que ofereceu o melhor produto, pelo melhor preço, com o melhor atendimento. Tem milhares de cursos de vestibular por aí. Qual que vai vencer, o que vai prosperar? Aquele que aprovar mais pessoas. Eu tenho milhões de alunos no mundo afora. Qual que vai passar no vestibular? Eu deixo você para me responder essa. Então, as nossas oportunidades nos levam a uma competição. E essa competição vai refinar aqueles que vão. Milhares de pessoas vão abrir hamburguerias porque hambúrguer está na moda. Desses milhares de hamburguerias, algumas vão fechar, outras vão prosperar. E essas oportunidades que prosperaram vão gerar para a gente novos produtos, novos serviços, novos modos e novos significados de agir, de pensar e de tocar o negócio para frente. Então, o que vai garantir tudo isso, além, obviamente, do trabalho duro, são ideias.
ideias que podem afetar direto ou indiretamente a vida de milhões de pessoas. Ideias que podem fazer o mesmo, afetar a vida de milhões de pessoas ou afetar a sua vida e ir passando de pessoa para pessoa. Ideias, olha que coisa incrível isso. Ideias podem ser a chave da imortalidade. Francis Bacon morreu tem quantos anos? 400? E a gente fala dele até hoje. Muita gente era mais esperta, mais poderosa, mais incrível do que o Francis Bacon naquela época e a gente não lembra deles, a gente não sabe que eles existiram. Então, aqui, essa deixa nos traz uma frase que eu acho assim importantíssima. E se você me acompanhou até aqui, não conseguiu pegar nada de bom, acha que eu estou falando besteira, essa frase aqui já vale todo o tempo que você passou comigo. As ideias sobrevivem no tempo. E o tempo é mais importante do que dinheiro. O tempo é mais importante do que qualquer coisa. Porque você pode conseguir mais tempo, mas você não pode conseguir. Não está errado. O tempo é mais importante do que qualquer coisa. Porque você pode conseguir mais coisas, mas não pode conseguir mais tempo. Se eu faço um mau investimento, se eu perco dinheiro, se eu gasto indevidamente, eu sempre posso conseguir mais dinheiro. Mas se eu desperdiço meu tempo com alguma coisa, eu não vou voltar a ter esse tempo. Os relógios antigos, aqueles da casa da vovó, tem um pêndulo. Ele faz tic-tac, aquele negócio balançando assim, chama pêndulo, né? E aí a gente pensa assim, que o pêndulo vai e volta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não, ele não vai e volta, ele só vai. Tic, um segundo, tac, outro segundo, ele não voltou. Tique um segundo, taque outro segundo, é outro. Esses segundos que eu estou falando com você, você nunca mais vai ter de volta. Não é brincadeira quando a gente diz, nunca mais terei meus 15 anos novamente. E é verdade, nunca mais. Você pode ganhar mais dinheiro, foi o que eu falei, mas você não pode ganhar mais tempo. Como o seu tempo é limitado, e olha que interessante isso, como o seu tempo é limitado e não pode ser reposto, você tem que garantir que o seu tempo será bem empregado. Parece justo. O meu tempo ele vai ser gasto de qualquer maneira. Eu sentado no sofá ou eu trabalhando para me tornar uma pessoa melhor, o meu tempo vai ser gasto do mesmo jeito. Eu vou viajar para o futuro um segundo de cada vez, igual a todo mundo. Você não pode, ou melhor, você pode, o tempo é seu, você não pode, mas eu acho que você não pode desperdiçar o seu tempo. Mas o tempo é seu, você faz com ele o que você quiser. Né? Então, use bem o seu tempo. Nessa pandemia, a maioria de nós tem tempo de sobra. Porque o que antes a gente fazia na rua, agora é risco de vida. Então, você já maratonou tudo que tinha para maratonar do Netflix? Você já viu mais séries do que você gostaria? Você está entediado em casa? Por que você não desenvolve uma nova habilidade? Por que você não aprende um novo idioma? Por que você não desenvolve alguma outra coisa? E, finalmente, uma das últimas ideias que eu preciso, né, que eu preciso para o século XXI, é seja sincero. Entenda, sinceridade não é a medida de verdadeiro. Eu posso ser bastante sincero e posso estar mentindo. Né? Eu posso ser absolutamente sincero, mas eu posso estar sendo enganado. Né? A única medida de verdadeiro que a gente tem é a nossa própria verdade. E olha que interessante. A verdade para o ser humano é muito frágil e ela é muito pessoal. Duas pessoas submetidas ao mesmo estímulo podem ter respostas absolutamente diferentes. Isso que é incrível no ser humano. Se eu pego dois ovos e submeto ao mesmo estímulo que a água quente, os dois ovos vão cozinhar. A não ser que um deles esteja quebrado, alguma coisa do gênero. Mas se eu submeto pessoas ao mesmo estímulo, eu vou ter respostas diferentes. Um professor chega para você e diz, você não vai ser nada, não vai ser ninguém na vida. Tem gente que se conforma e não vai ser nada nem ninguém na vida. E tem gente que diz assim, não, esse cara está errado, eu vou mostrar para ele que eu vou ser alguém. Eu tive um professor no ensino fundamental chamado Lourenço, uma coisa assim. E ele disse para uma menina que ela não ia ser nada na vida. Eu lembro dessa aula, foi uma aula de religião.
Imagina isso, cara, um professor de religião olhar para sua cara e dizer que você não vai ser nada na vida. E, e, e ele falou mesmo, eu acho que ele falou com muita sinceridade, ele achava mesmo que a menina não ia ser nada na vida, porque, sei lá, eu estava conversando na aula de religião, alguma coisa assim. E aí, essa menina formou em medicina. Já pensou que coisa incrível? E aí, ela formou em medicina para esfregar o diploma dela na cara desse professor. Imagina que coisa incrível. Mas outras pessoas que escutam um negócio desse podem pensar, não, não vou ser nada na vida mesmo, não, acabou. Tem nada para fazer, né? Ah, isso aí é o George Berkeley falando, né? Que o George Berkeley, um filósofo lá do iluminismo, ele diz o seguinte, que a... Estou parafraseando, tá? Ele diz que a realidade é dividida em três partes. O mundo fora da gente, que é igual para todo mundo. Como a gente percebe o mundo, você percebeu que eu percebo o mundo de um jeito diferente. E como a gente interpreta essas informações. Tem gente que está seguindo pela estrada da vida, vê uma pedra no meio do caminho e diz, puxa vida, acaba aqui a minha estrada, vou sentar aqui e vou morrer. Tem gente que olha e diz assim, puxa que degrau grande, vamos subir. Tem gente que olha a pedra e diz, oh, vou dar a volta, vamos cavar por baixo desse troço. Tem gente que olha assim, vamos explodir esse negócio. Tem gente que diz assim, vamos empurrar esse troço para fora da estrada. É o mesmo estímulo. E muda, porque a verdade do ser humano, ela muda, né? Só que, olha que interessante, você não consegue chegar à verdade do jeito que ela é. Isso também é filosofia do ensino médio, né? A melhor forma de verdade para o ser humano é a forma como ele consegue perceber a verdade. Cada ser humano, então, deve ser capaz de julgar por si mesmo o que é verdadeiro. Cara, só isso aqui já dava um texto incrível. Olha só, a verdade muda, inclusive, quando a gente evolui. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu fui obrigado a ler Dom Casmurro para aula de religião. Ou religião não, literatura. E eu detestei aquele livro, cara. Eu odeio Machado de Assis desde então. E aí a gente teve, sempre tem, né, na escola, aquele lance de, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E aí eu fui da acusação, disse que ela traiu mesmo, e eu fiz uma articulação muito boa. E no júri popular que a gente fez na sala de aula, Capitu foi culpada, ela foi culpada de ter traído o Bentinho. Anos depois, namorando uma professora de língua portuguesa, quando eu já estava na faculdade, eu resolvi ler de novo aquela porcaria. E ele disse, não, não tem elementos para dizer que Capitu traiu o Bentinho. Né? Não tem nenhuma prova cabal, é só a palavra do Bentinho. Muito mais tempo depois, já depois de formado, já depois de filho, já depois de estar dando aula há muito tempo, eu peguei de novo essa porcaria do Dom Casmurro e, e, e li e cheguei à conclusão que Dom Casmurro é doido, que não existe Capitu, não existe Bentinho, tudo loucura da cabeça dele. Em outras palavras, quando eu era criança, eu torcia para o Capitão Ahab. Agora, eu torço para Moby Dick. Olha, isso é legal. Não é porque você teve uma ideia há alguns 10 anos atrás que você tem que manter essa mesma ideia. O século XXI é o século das mudanças de paradigma. É o século onde a gente abandona a certeza e busca novas certezas. E para encerrar, que eu acho que esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria, uma frase que eu marquei aqui. A mesma obra pode mudar seu significado com o tempo. As palavras não mudam, mas a forma de perceber a verdade muda conforme evoluímos. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. E vamos mudar, vamos ser o melhor de nós mesmos.